tu amor. Tu amor nos ha atrapado, Señor, y disfrutamos en esta tarde de poder seguir siendo perfeccionados, caminar hacia la madurez, disfrutar de una paternidad sana y ser padres generacionales, Señor, como hemos recibido la palabra en este día. Te damos toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos están disfrutando? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Dos cositas quiero recordar. La celebración es mañana a las 10 de la mañana. Decirle al que tenés al lado, es mañana a las 10. Amén. Así que los esperamos a todos. Mande la invitación por las redes, pero los esperamos a todos mañana. Y nosotros, luego de este taller que va a terminar el alineamiento, para todos los papás de niños pequeños y no tan pequeños, y los maestros o discípulos, los maestros que están discipulando niños, están invitados a quedarse. Vamos a tener un tiempo muy hermoso con la pastora Eli, donde ella nos va a estar planteando muchas cosas que se están trabajando en la red UNGE, y la cual va a ser de muchísimo beneficio para el cuerpo. Amén. Así que les decimos para que, si usted está interesado en quedarse, no se retire. Los demás, no hay ningún problema, los vemos mañana. Muy bien. Sin más, vamos a presentar, la apóstol Sandra va a presentar al maestro y le vamos a pedir Eli está con su nena, ya va a venir. Muy bien, estamos disfrutando, estamos celebrando este tiempo tan lindo. Pero bueno, ¿quieres ir presentando? ¿Dónde está? Que se nos olvide. Então, nesta tarde queremos convidar o mestre Christian. Bueno, en esta tarde queremos invitar al maestro Christian. Tem sido gran companheiro em todas as viagens. Él ha sido un compañero en todos los viajes, un gran compañero en todos los viajes. Hay que estar muy atento. E o pastor Christian no Brasil tem seu trabalho com o SEAP. Bueno, el pastor Christian en Brasil tiene el trabajo con SEAP, pero Sí. ahora sigue Eli. Un aplauso para la profeta, vamos todavía. Ele é o coordenador do SEAP em Brasil. Él es el coordinador de SEAP en Ele Brasil. tem feito trabalho muito lindo com as igrejas, com os pastores, Él ha hecho un trabajo muy lindo con las iglesias y con los pastores. fortalecendo as igrejas através do SEAP. Fortaleciendo las iglesias a través de SEAP. E Deus tem usado grandemente também a vida do pastor Christian e da sua família. Y Dios ha usado grandemente la vida del pastor Christian y de su familia. Além de abençoar as nossas vidas, Y además de bendecir a nuestras vidas, tem abençoado a vida dos pastores e das igrejas no Brasil. han bendecido la vida de los pastores y de las iglesias en Brasil. Sei que nesta tarde também Deus vai usá-lo para estar falando com cada de nós. Y sé que el Señor en esta tarde lo va a usar para hablar a cada uno de nosotros. Recebemos então em Cristo Jesus. Recibimos en Cristo Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Mi español não vou arriscar. É um prazer estar com vocês. Es un placer estar con ustedes, Realmente um prazer. realmente un placer. E foi uma honra conhecer aos seus apóstolos, Y fue una honra conocer a sus apóstoles. a quem conheci apenas de ver. Los conocí apenas de verlos, nada más. Pessoas fantásticas, Personas fantásticas, com um coração apaixonado con un corazón apasionado e muito sincero. y muy sincero. E que, parêntese, Y entre paréntesis, seu apóstolo su apóstol levou uma palavra extraordinária llevó una palabra extraordinaria no alinhamento en global. el alineamiento global. Es verdad, es verdad. Extraordinaria. Doy fe. Realmente.
Agradeço a Deus por estar aqui, Agradezco a Dios por estar aquí, por vir com a minha esposa Juliana, a pastora Juliana. por venir con mi esposa, la pastora Juliana. Póngase de pie para que la Por conozcan. favor. Ah, Juliana, por favor, venga para saludar. Boa noite. Buenas noches. Também quero, junto com meu esposo, dizer que é uma honra Quiero decir junto con mi esposo que es una honra estar na Argentina, conhecê-los estar en Argentina y conocerlos. e dizer que é um privilégio, Decir que es un privilegio porque as nações da terra porque las naciones de la tierra estão bebendo están bebiendo daquilo que está fluindo da Argentina. de aquello que está fluyendo de Argentina. E eu, particularmente, eu e a minha família, Particularmente yo y mi familia estamos crescendo, estamos temos creciendo, crescido hemos crecido com o que sai da con Argentina lo para que as sale de nações. Argentina para las Era naciones. uma honra estar aqui com Es vocês una nesta honra estar noite. aquí con ustedes. Obrigada. Gracias. Muy bien. Eu vou compartilhar apenas alguns pensamentos, Quiero compartir algunos pensamientos porque tenho entendido algumas coisas nesse tempo. porque hemos entendido algunas cosas en este tiempo. Que eu e você podemos fazer muitas coisas, Que usted y yo podemos hacer muchas cosas, mas necessitamos estar certos pero necesitamos dar en el blanco de que o Senhor nos pedirá conta de que el Señor nos va a pedir cuenta apenas aquilo que está em nossa administração. únicamente de aquello que está en nuestra administración. Então você pode estar fazendo muitas coisas, Entonces usted puede estar haciendo muchas cosas, mas necessita ser fiel à sua administração, pero usted necesita ser fiel a su administración, àquilo que o Senhor nos deu para a administrar. aquello que el Señor nos entregó para administrar. E nesta tarde, Y en esta tarde quero compartilhar alguns pensamentos quiero compartir algunos pensamientos e pedir que de alguma forma o Espírito que le pedí de alguna manera al Espíritu que nos ajude que nos ayude a entender a entender que necessitamos administrar o que cremos. que necesitamos administrar lo que creemos. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Usted puede decirle esto a la persona que está a su lado. Necessitamos aprender Necesitamos aprender a administrar a administrar o que cremos. lo que creemos. O que cremos Lo que creemos necessita ser administrado, necesita ser administrado. porque no final das contas, Porque al fin de cuentas, o compromisso de Deus, el compromiso de Dios, a responsabilidade de Deus, la responsabilidad de Dios, não é com o que cremos, no es con lo que e creemos, sim com o que sai da sua boca, sino con lo que sale de nuestra com boca. aquilo que Ele disse. Aquello que Él dice. E temos visto uma geração Hemos visto una generación que crê em muitas coisas que cree en muchas cosas e, infelizmente, y infelizmente muitas delas muchas de o ellas Senhor não nos disse. el Señor no está diciendo. O Senhor nunca prometeu. El Señor nunca prometió. O Senhor nunca falou. El Señor nunca habló. Eu tenho absoluta certeza Tengo absoluta certeza de que muito do que será dito aqui nesta tarde, de que mucho de lo que será dicho aquí en esta tarde, do que já foi dito aqui nesta tarde, de lo que ya fue dicho en esta tarde, você já escutou. usted ya lo escuchó. Sim? ¿Sí? Porque nosso papel Porque nuestro rol como ministros competentes de como novo pacto ministros competentes de un nuevo pacto não é o de trazer novidades, no es traer novedades, e sim confirmação pero sí confirmación daquilo que o Senhor já estabeleceu. de aquello de lo que el Señor ya estableció. Então diga comigo nesta Entonces tarde, diga conmigo, en esta tarde estarei sendo confirmado estaré siendo confirmado naquelas coisas en aquellas cosas que o Senhor já me que el disse. Señor ya me dijo. Amém? Amén. Quantos recebem isto? ¿Cuántos reciben esto?
E eu usei esta palavra escutar Y yo usé esta palabra escuchar intencionalmente. intencionalmente. Porque a vida de Cristo em mim e em você, Porque la vida de Cristo en mí y en ustedes, ela tem uma voz, ella tiene una voz, ela produz uma voz ella produce una voz que ela necessita ser escutada y ella necesita ser escuchada mais do que ouvida. más que de oída. Assim como a orelha Así como la oreja é diferente do ouvido, es diferente del oído, escutar escuchar é diferente de es ouvir. diferente de oír. Ouvir Oír fala da capacidade auditiva. habla de la capacidad auditiva. Amém? Amén. Escutar, Escuchar, por sua vez, todavia, escuchar todavía é ouvir, es oír. significa ouvir. Oír significa oír. Não. Escuchar significa Escuchar significa oír. Isso. E colocar em prática Colocar en práctica o que se ouviu. aquello que se oyó. Então a diferença brutal Entonces hay una diferencia máxima entre ouvir e escutar entre oír y escuchar. radica Radica na capacidade en la capacidad de colocar em prática de poner en práctica aquilo que ouvimos. aquello que yo oí. Dá Dale un golpecito golpecito a tu vecino. Codéalo e diga-lhe: y dígale, você usted necessita necesita escuchar escuchar. ao Espírito. Amém? Amén. E por favor, Y por favor, quando falo destas coisas, cuando hablo de estas cosas, não estou dizendo que não escutem. no estoy diciendo que usted no lo escucha. Estou sendo incisivo Estoy siendo incisivo em algo que é transcendente, en algo que es trascendente, em algo que é importante. en algo que es importante. Amém? Amén. Você me permite nesta tarde Usted me permite en esta tarde ser muito direto em alguns assuntos ser muy directo en algunos asuntos e não se ofender y comigo? no se va a ofender conmigo. Então dá sorriso. Entonces deme una sonrisa. Tem saída aqui por trás? ¿Tiene salida aquí por las dudas? É necessário escutar. Es necesario escuchar. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dizendo que chegaria um tempo diciendo que llegaría el tiempo onde os homens não suportariam donde los hombres no soportarían a sã doutrina, la sana doctrina, mas se cercariam de mestres sino que se rodearían de maestros que falariam sobre suas próprias vontades, que hablarían acerca de su propia voluntad, de sus propias cosas. e eles, Y ellos sentindo coceira sintiendo comezón de oír nos ouvidos, en los oídos, se recusariam. ellos oirían y accederían, Não, recusariam. rechazarían, perdón, Isso. Dar ouvidos de dar oídos à verdade. a la verdad. E estas duas palavras, dar ouvidos, Y estas dos palabras, dar oído, significa significa escutar. escuchar. Meus queridos, Mis queridos hermanos, uma pessoa, una persona, ela pode ouvir muitas coisas. ella puede oír muchas cosas, Ela pode ouvir muitas mensagens, ella puede oír muchos mensajes, o que não significa lo que no significa que haja escutado que haya escuchado o espírito el espíritu que esta mensagem porta. que ese mensaje porta. Há milhares de pessoas em todo o mundo Hay millares de personas en todo el mundo que estão desenvolvendo o hábito que están desarrollando un hábito de ouvirem mensagens de oír el mensaje diariamente. diariamente. Mensagens e mensagens. Mensajes y mensajes. E não vou entrar no mérito, Y no voy a entrar na questão, en la cuestión se esta mensagem si ese mensaje são corretas. son correctos. Não vou entrar aí. No voy a entrar ahí. É necessário, Es necesario, mas não teremos tempo. pero no tenemos tiempo.
O problema, El problema o es, fato, el hecho es que muitas destas mensagens que muchos de estos e mensajes, que este hábito, este hábito ele pode ser muito bom, puede ser muy bueno, pode ser muito lindo, puede ser muy lindo, mas também o mais perigoso. pero también puede ser el más peligroso, Porque necessitamos porque necesitamos transicionar, transicionar, progredir progresar de ouvir de oír a escutar, a escuchar, para que então esta palavra, para que entonces esta palabra, para que então as palavras que temos ouvido para que entonces las palabras que hemos oído não se tornem infrutíferas. no se tornen infructíferas. E estes Y estos são aquelas pessoas son aquellas personas do qual Paulo escreve dizendo de las cuales Pablo escribe diciendo, que aprendem sempre, sí, que siempre están aprendiendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da pero verdade. nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. São pessoas Son personas que, independente da quantidade de informação, que independientemente de la cantidad de información, não chegam a amadurecer, no llegan a madurar, porque as palavras porque las palabras são ouvidas, son oídas, mas não são escutadas. pero no son escuchadas. É muito difícil amadurecer, Es muy difícil madurar. e quero aproveitar a plataforma que a apóstola Sandra Yo quiero estabeleceu. aprovechar la plataforma que el apóstol Sandra estableció. É muito difícil amadurecer Es muy difícil madurar quando eu não estou disposto a escutar. cuando yo no estoy dispuesto a escuchar. É muito difícil amadurecer Es muy difícil madurar quando não estou disposto a praticar o que ouvi. cuando no estoy dispuesto a practicar lo que oí. É muito difícil amadurecer Es muy difícil madurar quando os conceitos que nós portamos cuando los conceptos que nosotros tenemos e que formam a nossa base de juízo y que forman nuestra base de juicio estão equivocados. están equivocados. Quando creio, Cuando creo, é difícil amadurecer. es difícil madurar. Quando o que creio Cuando lo que creo não é real. no es real. Porque se o que creio Porque si lo que yo creo não é real, no es real, eu estarei sempre esperando yo estaré siempre esperando o que não vai acontecer. lo que nunca va a suceder. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo e quero usar um texto muito conhecido, quiere usar un texto muy conocido, Colossenses capítulo 1. Colosenses capítulo Não 1. necessita abrir, eu vou apenas mencioná-lo. No necesita buscarlo, Sí. yo lo voy a mencionar. Colossenses 1, Colosenses 1, do 24 ao 27. del 24 al 27. Ele fala a respeito do mistério que esteve oculto Él habla acerca del misterio que estuvo oculto dos séculos e das gerações, por las generaciones, mas que Deus quis dar a conhecer pero aos que seus Dios santos. quiso dar a conocer a los santos. E ele diz que este mistério é Cristo. Y dice que este misterio es Cristo. E ele encerra dizendo Y sigue que, diciendo que é Cristo em vós a esperança da que glória. es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amém? Amén. Amém? Amén. Eu me arrisco a dizer Yo me arriesgo a decir que chega um momento em nossas vidas que llega un momento en nuestras vidas que Cristo necessita deixar de ser a esperança que Cristo necesita dejar de ser la esperanza para que se torne para que se torne, para que se vuelva a realidade visível das coisas. la realidad visible de las cosas. Foi muito lindo quando eu e você chegamos ao Senhor. Fue muy lindo cuando usted y yo llegamos al Señor. E certamente alguém disse: Y verdaderamente alguien dice, tomara que o Senhor faça algo com esta pessoa. ¿será que Dios va a hacer algo con esta persona? Tomara que sim. Sí, que sí. Isto é esperança. Eso es la esperanza. O que não pode acontecer Lo que no puede suceder é que 5 anos se passem, es que después de 5 años, Cristo ainda não seja visto em nossas que vidas. todavía Cristo no se ha visto en nuestras vidas. Ele necessita ser visto. Él necesita ser visto. Ele
Ele é a esperança. Él es la esperanza. Mas necessita chegar um tempo Pero necesita llegar el momento onde ele deixe de ser a esperança. donde deje de ser la esperanza, Algo que se espera algo que se espera, para algo que se veja, para algo que se vea, para algo que se toque, para algo que se toque, para algo que seja visível. para algo que sea visible. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, Entonces diga para la persona que está a su lado, necessitamos amadurecer. necesitamos madurar. Cristo precisa ser visto. Cristo precisa ser visto. Você concorda com isso? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sim ou não? ¿Sí o no? E uma das coisas que mais nos impedem de crescer, Y una de las cosas que más nos impide crecer, de amadurecer, madurar, e de que Cristo cresça em nós, y de que Cristo crezca en nosotros, é uma base de juízo equivocada. es una base de juicio equivocada. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Abra sua Bíblia, por Abra favor. su Biblia, por favor. Quando você achar, me diga amém. Cuando usted lo encuentra, me dice amén. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Amém? Amén. O apóstolo Paulo diz assim: El apóstol Pablo dice así: porque não quero, irmãos, porque no quiero, hermanos, que ignoreis este mistério, que ignoréis este misterio, para que não sejais presumidos para que no seáis arrogantes de vós mesmos. en cuanto a vosotros mismos. Porque não quero, irmãos, Porque no quiero, hermanos, que sejais que ignorantes sean ignorantes deste mistério. de este misterio. Quem é o mistério? ¿Quién es el misterio? Quem é o mistério? ¿Quién es el misterio? Cristo. Amém? Cristo. Amén. Ok, então já temos isto estabelecido. Entonces ya tenemos eso establecido. Mas me chama a atenção algo que Paulo diz. Pero me llama la atención algo que Pablo dice. Ele diz: Él dice: irmãos, hermanos, não quero que sejais ignorantes, no quiero que seas ignorantes, para que não comecem para que no comiencen a presumir, a ser arrogantes, a imaginar a imaginar coisas cosas de vocês mesmos. de ustedes mismos. Em outras palavras, En otras palabras, a ignorância, la ignorancia, ela produz imaginação. ella produce imaginación. A ignorância, La ignorancia ela produz perversão. produce perversión. E não a perversão sexual somente. Y no la perversión sexual solamente. Porque a palavra perverter Porque la palabra pervertir significa dar um uso diferente significa dar un uso diferente para o qual foi criado. para lo cual fue creado. E o que Paulo está dizendo Y lo que Pablo está diciendo é que quando somos ignorantes, es que cuando somos ignorantes, começaremos a dar usos, comenzaremos a dar usos, começaremos a crer em coisas, comenzaremos a creer en cosas, a esperar coisas a esperar cosas e a utilizar a nossa própria vida y a utilizar nuestra propia vida para aquilo que ela não foi desenhada. para aquello que ella no fue diseñada. No texto que nós lemos inicialmente, En el versículo que leímos al comienzo, Paulo menciona duas coisas Pablo menciona dos cosas. demasiado importantes: Es demasiado importante: ignorância ignorancia e presunção. y presunción. Eu não sei em espanhol, Yo no sé en español, mas a palavra presunção, pero la palabra presunción, presumir, presumir, ela significa imaginar, significa imaginar, conjecturar, hacer una conjetura, supor. suponer. Sim? Ok. E então ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, Entonces él dice: porque hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que não comecem a imaginar para que no coisas, comiencen a imaginar cosas, para que não comecem a conjecturar, para que no empiecen a hacer conjeturas, supor,
cosas supuestas de vocês mesmos. de ustedes mismos. Não há nada mais perigoso No hay nada más peligroso do que presumir, que presumir, do que imaginar. que imaginar. Algumas das piores decisões Algunas de las peores decisiones que muitas pessoas tomaram, que muchas personas tomaron o tomarán, no, tomaron com base con base em suposições, en suposiciones, imaginações, en imaginaciones, presunção. en presunciones. Casamentos terminaram Matrimonios terminaron por causa da imaginação. por causa de la imaginación. Pessoas abandonam ministérios Personas que abandonan el ministerio por causa da por imaginação. causa de la imaginación. Sociedades Sociedades estabelecidas em Deus establecidas en Dios terminam se terminan por causa da suposição. por causa de la suposición. Meus amados, Mis amados, presumir presumir é extremamente perigoso e es danoso. extremadamente peligroso y dañino. Mas quando é que uma pessoa presume? Pero ¿cuándo es que una persona presume? Quando ignora. Cuando ignora. A ignorância à palavra La ignorancia es la palabra. produz imaginação. La ignorancia de la palabra produce imaginación. E por favor, Y por favor, quando digo ignorância, cuando digo ignorancia, não estou ofendendo a ninguém chamando de ignorante. no estoy ofendiendo a nadie llamándolos de ignorantes. Estou falando das próprias coisas que eu desconheço. Yo estoy hablando de las propias cosas que yo mismo desconozco. Amém? Amén. Quando ignoro uma verdade, Cuando ignoro una verdad, presumirei sobre ela. presumiré sobre ella. Quando ignoro, Cuando ignoro, seja por genuíno desconhecimento sea por un desconocimiento genuino ou por uma recusa, o por un rechazo, uma recusa voluntária, proposital. una excusa voluntaria, Isso. Quando ou por uma recusa voluntária o por una excusa voluntaria de conhecer a verdade, de conocer la verdad, inevitavelmente inevitablemente estaremos entrando no campo da presunção. estaremos entrando en el campo de la presunción. Eu acabarei dando lugar à Yo- imaginação, Yo terminaré dando lugar a la imaginación, conjecturas, a las conjeturas, a suposições, a las suposiciones, tirarei conclusões precipitadas daré conclusiones precipitadas e grande maioria delas y la mayoría de ellas não serão verdades. no serán verdad. A imaginação é perigosa. La imaginación es peligrosa. Por que digo isto? ¿Por qué digo esto? Porque não há espaço no evangelho Porque no hay espacio en el Evangelio para a imaginação. para la imaginación. Diga comigo, Diga conmigo, não há espaço no hay espacio no evangelho en el Evangelio para a imaginação. para la imaginación. Tudo o que ignoramos Todo lo que ignoramos se torna terra fértil se vuelve tierra fértil para a semente do engano. para la simiente del engaño. Tudo. Todo. Por que você acha que Saulo perseguia a igreja? ¿Por qué usted encuentra que Saulo perseguía a la iglesia? Porque era mau? Porque era malo, Porque seu coração era duro? porque su corazón era duro, Porque ele era um homem muito ruim? porque era un hombre muy ruin Ou porque ele era ignorante? o porque él era ignorante. Era ignorante. Era ignorante. Ele nunca foi um homem ruim. Él nunca fue un hombre ruin. Ele foi um homem ignorante. Él fue un hombre ignorante. E porque ele ignorava uma verdade, Porque él ignoraba una verdad, ele imaginava sobre ela. él imaginaba sobre ella. E ele escreve em 1 Timóteo, Y él escribe en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12 capítulo 1, verso 12 e 13. y 13. Sou grato, Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. ¿Puede poner por favor la anterior? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eu quero repetir isto. Quiero repetir esto. O compromisso de Deus El compromiso de Dios não é com o que eu e você imaginamos, no es con lo que usted y yo imaginamos, mas com o que Ele disse, sino con lo que Él dice, com Sua palavra, con su palabra, com aquilo que sai da Sua boca. con aquello que sale de su boca. Por isso o nosso trabalho como ministros competentes Por eso nuestro trabajo como ministros competentes não é o de presumir coisas acerca de Deus. no es de presumir cosas acerca de Dios. Você não foi chamado para imaginar a Deus. Usted no fue llamado para imaginar a Dios. Fomos chamados para conhecê-lo. Fuimos llamados para conocerlo. Você não foi chamado, não fomos chamados No fuimos llamados Nosso trabalho nuestro trabajo não é imaginar no es imaginar como podemos servir cómo a podemos Cristo. servir a Cristo. Devemos conhecê-lo Debemos conocerlo para saber exatamente para saber exactamente o que Ele espera lo que Él espera e como quer ser y servido. cómo Él quiere ser servido. Por imaginar coisas Por imaginar cosas acerca do Evangelho, acerca del Evangelio, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O homem tem vivido El hombre ha vivido misticismos, misticismo, frustrações frustraciones e terríveis vazios. y terribles vacíos. Por imaginar e presumir coisas Por imaginar y presumir cosas acerca de Deus acerca de Dios e da sua vontade, y de su voluntad, o homem está cometendo barbaridades. el hombre está cometiendo barbaridades. E não somente o matar, Y no solamente matar, senão a ensinar, sino a enseñar, a dizer a decir aquilo que Deus nunca disse, aquello que Dios nunca dijo, a blasfemar. a blasfemar. E dos assuntos de maior ignorância Y uno de los temas de mayor ignorancia do qual a igreja sofre del cual la iglesia sufre, e que ninguém consegue escapar, fugir, que nadie consigue huir, é algo que o Evangelho não esconde. es algo que el Evangelio no esconde. Ele mostra, El Evangelio lo muestra, afirma, lo afirma. o Senhor Jesus Cristo ensinou El sobre, Señor Jesucristo enseñó sobre esto e vimos na vida de todos os apóstolos y lo vimos en la vida de todos los apóstoles, o sofrimento. el sufrimiento. Necessitamos de sabedoria Necesitamos de sabiduría para entender o sofrimento. para entender el sufrimiento. Eu comecei dizendo que necessitamos administrar Yo comencé diciendo que necesitamos administrar o que cremos. lo que creemos. E o que cremos Y lo que creemos acerca dos sofrimentos acerca del sufrimiento é demasiado importante. es demasiado importante. Temos nos confortado, Nos hemos consolado consolado com Romanos 8:28, con Romanos 8:28,
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios e que são chamados y que son llamados segundo o seu propósito. según su propósito. Todas as coisas cooperam. Todas las cosas cooperan. Amém? Amén. Quantos creem? ¿Cuántos creen? Todas as coisas cooperam. Todas las cosas cooperan. Então diga comigo, todas as coisas Entonces cooperam. diga conmigo, todas las cosas cooperan. O que não significa Lo que no significa que Deus que Dios é quem faça todas as es coisas. quien haga todas las cosas. No final, Al fin, estas coisas podem cooperar. estas cosas pueden cooperar. Mas o fato é Pero el hecho es que muitas coisas que muchas cosas poderiam ser evitadas. podrían ser evitadas. Quero que pelo Espírito Quiero que por el Espíritu possamos nesta tarde podamos en esta tarde entender que muitas coisas em nossas vidas, entender que muchas cosas en nuestra vida, muitas coisas na minha vida, muchas cosas en mi vida poderiam ter sido evitadas podrían haber sido evitadas se soubesse administrar si hubiera sabido administrar o que creio. lo que creo. Eu não quero fazer apologia ao sofrimento, No quiero hacer una apología del sufrimiento, mas dentro das coisas que não podemos ignorar pero dentro de las cosas que no podemos ignorar e que não podemos escapar es que no podemos escapar e que não podemos escapar, y que no podemos escapar está o sofrimento. está el sufrimiento. E é muito importante entender Y es muy importante entender o sofrimento, el sufrimiento, porque a medida de glória na vida de uma pessoa porque la medida de gloria en la vida de una persona está radicalmente ligada está radicalmente relacionada ao sofrimento, al sufrimiento, não a qualquer sofrimento. no a cualquier sufrimiento. E dentro disto queremos caminhar. Y dentro de esto queremos caminar. Jesus falou acerca do sofrimento. Jesús habló acerca del sufrimiento. Nesse mundo tereis aflições. En este mundo tendréis aflicción. Tiago falou sobre o se alegrar diante das provações. Santiago se habló acerca de alegrarnos en medio de las pruebas. E Paulo falou acerca dos sofrimentos do tempo presente. Y Pablo habló acerca del sufrimiento en el tiempo presente. Você vai encontrar muito acerca deste assunto. Usted va a encontrar mucho acerca de este tema. Te animo a que pesquise. Te animo a que busques e indagues. Mas o mais importante é Pero lo más importante es que dentro daquilo que a apóstola Sandra estava ministrando, que dentro de lo que el apóstol Sandra estaba ministrando, a maturidade, de la madurez, o desfrutar da herança de disfrutar la herencia, está ligado ao sofrimento. está unido al sufrimiento. O desfrutar da herança El disfrutar de la herencia está ligado ao sofrimento. está unido al sufrimiento. Romanos 8:17, por favor. Romanos 8:17, por favor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quando meditamos nas Escrituras, Cuando meditamos en las Escrituras, tão importante quanto entender o que ela diz, es tan importante entender lo que ella nos dice quanto entender y también entender o que ela não diz. lo que ella no dice. É necessário entender o que ela Es diz necesario entender lo que ellas dicen e o que ela não está y dizendo. también lo que no está diciendo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Para muitos de nós é um assunto resolvido, Para muchos de nosotros es un asunto resuelto, se não para todos nós.
sino para todos nosotros. Se somos filhos, Si somos hijos, somos herdeiros de somos Deus. herederos de Dios. Quantos filhos de Deus há aqui? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quantos herdeiros de Deus há ¿Cuántos aqui? herederos de Dios hay aquí? E o texto segue dizendo que se somos herdeiros de Deus, somos também co-herdeiros com Cristo. Y el texto sigue diciendo que si somos herederos de Dios, somos también coherederos con Cristo. Quantos aqui herdam juntamente com Cristo? ¿Cuántos aquí heredan juntamente con Cristo? Agora, isto é o que o texto diz. Ahora, esto es lo que el texto dice. O que ele não diz Lo que el texto no dice é que vamos desfrutar desta herança es que vamos a disfrutar de esta herencia de qualquer forma. de cualquier forma. O ponto não é simplesmente ser filho, entenda simplesmente. El punto no es simplemente o únicamente ser hijo. Somos filhos, Somos hijos, somos herdeiros, somos herederos, somos co-herdeiros. somos coherederos. Mas o apóstolo escreve dizendo Pero el apóstol escribe diciendo que não herdaríamos de qualquer forma. que no heredaríamos de cualquier forma. Ele estabelece uma condição, Él establece una condición condicionada e diz: y dice, se com ele sofremos, si con él sufrimos, com ele também con él también seremos glorificados. seremos glorificados. Amém? Amén. Você entendeu isto? ¿Usted entendió esto? Agora, o que necessitamos entender Ahora lo que necesitamos entender é o que é o sofrimento es qué es el sufrimiento segundo Deus. según Dios. Porque aqui não fala de qualquer sofrimento. Porque aquí no habla de cualquier sufrimiento. Todos nós conhecemos pessoas que estão sofrendo terrivelmente. Todos nosotros conocemos personas que están sufriendo terriblemente. Sim ou não? ¿Sí o no? Nós mesmos, em alguma área, já sofremos muito. Nosotros mismos en alguna área ya sufrimos mucho. Eu não quero expor a ninguém, No quiero exponer a nadie. mas quantos aqui já sofreram em algum momento? Pero ¿cuántos aquí sufrieron en algún momento? Todos. Todos. E em meio a estes sofrimentos, Y en medio de este sufrimiento, lutas, luchas, desertos, tribulações, desiertos, tribulaciones, provas, pruebas, dê o nome que quiser dar, dele el nombre que le quiera dar, como forma de buscar consolo, como forma de buscar consuelo, muitas vezes, muchas veces, algumas pessoas se aproximaram, muchas personas se aproximaron, se allegaron a nosotros, ou nós mesmos o nosotros mismos nos aproximamos da Escritura nos aproximamos de la Escritura, e lemos Filipenses 1:6. leemos Filipenses 1:6. Mas aquele que começou a boa Pero obra em aquel que vós, comenzó la buena obra en ti, há de la aperfeiçoar perfeccionará até o dia de Cristo. hasta el día de Jesucristo. Quantos já leram esse texto? ¿Cuántos ya leyeron ese texto? É comum. Es común. Em momentos em que eu estava com dificuldades, estava sofrendo, En momentos en que yo estaba con dificultades y sufriendo, algumas pessoas muito amáveis e bem intencionadas, algunas personas muy amables y bien intencionadas, sim, bem intencionadas, se aproximaram se acercaron a mí e disseram: Christian, fique firme, y dijeron, Cristian, mantenete firme, porque aquele que começou a porque boa obra em aquel que vós comenzó la buena obra en vos vai la va a aperfeiçoar perfeccionar até o dia hasta de el día de Cristo. Cristo. E nos sentimos Y nos sentimos revigorados, revitalizados, renovados, renovados, sem entender nada do que diz esse texto. sin entender nada de lo que dice ese texto. Porque há algumas coisas aqui muito importantes. Porque hay algunas cosas aquí muy importantes. Não podemos evitar algumas aflições. No podemos evitar algunas aflicciones. É fato, Es un hecho. sim. Mas precisamos compreender a Escritura. Pero necesitamos comprender la Escritura. Necessitamos administrar o que cremos. Necesitamos administrar lo que creemos.
Porque entre o que eu e você cremos Porque entre lo que usted y yo creemos, e entre o que Deus está dizendo, entre lo que Dios está diciendo, pode haver uma grande diferença. puede haber una gran diferencia. Filipenses 1:6 diz: Filipenses 1:6 dice, aquele que começou. aquel que comenzó, E a primeira coisa que necessitamos y lo primero que necesitamos é entender quem é aquele. es entender quién es aquel. Quem é aquele? ¿Quién es aquel? Quem é? ¿Quién es? Isso, agora diga com confiança. Ahora diga con confianza. ¿Quién es? ¿Quién es? Então precisamos compreender Entonces necesitamos comprender que o que eu e você estamos vivendo, que lo que usted y yo estamos viviendo, necessitamos nos assegurar necesitamos asegurarnos Ele quem começou. quién comenzó y no yo por mis malas. Aquele. E ele Nosotros. Usted o reba- Me pregunta, pastor, ¿tiene cómo saber el nivel de madurez de una persona? sim, tem. Sí, hay una manera. Quantos querem saber? ¿Cuántos quieren saber? Então me pergunta, como pastor? Entonces pregúnteme, ¿cómo, pastor? Através da sua capacidade de obedecer. A través de su capacidad de obedecer. Simples assim. Simplemente así. A obediência é um termômetro La obediencia es un termómetro para a maturidade. para madurar. Como foi dado o exemplo das duas crianças que pediram um presente ao pai, Como fue dado el ejemplo de los dos niños que pidieron el regalo para el padre, há muitas coisas que o Senhor já nos deu, hay muchas cosas que el Señor ya nos dio, que na verdade Ele já nos deu tudo, que en la verdad Él ya nos dio todo e que ainda não desfrutamos desse tudo, y que todavía no disfrutamos de ese todo por causa do nosso baixo nível de maturidade. por causa de nuestro bajo nivel de obediencia, de madurez. Perfeito, de obediência. De obediencia. Obrigado. Perfeito. Então a pergunta nesta noite Esta es una pregunta en esta noche. não é se você está sofrendo, No es si usted está sufriendo. é pelo que você está La sofrendo. pregunta es ¿por qué usted está sufriendo? Pelo que produziu, ¿Por lo que usted produjo? pelo que eu produzi, ¿Por lo que yo produje? ou por nossas decisões ¿O por nuestras decisiones de obedecer a de Cristo. obedecer a Cristo? Qual é o sofrimento que glorifica a Deus? ¿Cuál es el sufrimiento que glorifica a Dios? Repito, Repito, o que provém da minha decisão de obedecer a lo que Cristo, proviene de mi decisión de obedecer a Cristo. o que confronta a minha vaidade, Lo confronta mi creencia. ¿Mi creencia? não, vaidade, vazios. Vacíos, lo que confronta mi vacío. Você sabia que muitos dos sofrimentos, Sabe que muchos de los sufrimientos, das lutas, de las luchas, são situações em que Deus quer nos mostrar
Son situaciones en las que Dios nos quiere mostrar os vazios de Cristo em nossa los vida, vacíos de Cristo en nosotros. as áreas onde Cristo ainda não está em Las nossas áreas vidas. las áreas vacías donde Cristo todavía no está reinando. Aquele bracinho ou perninha, Aquel, braço, aquel brazo o pierna que estão para fora da cruz. que está fuera de la cruz. Aquele que confronta as minhas motivações, as nossas motivações. Aquel que confronta mis motivaciones, nuestras motivaciones. Aquele que confronta a nossa independência. Aquel que confronta nuestra independencia. Não somos independentes. No somos independientes. Todos dependemos de um só cabeça. Todos dependemos de una sola cabeza. Você concorda com isso? ¿Usted está de acuerdo con eso? E se você me perguntar nessa tarde, Y si usted me pregunta en esta tarde, pastor, então como posso ser aperfeiçoado? pastor, entonces, ¿cómo puedo ser perfeccionado? Obedecendo, Obedeciendo, administrando administrando o que você crê. aquello que usted cree. Há muitas crenças falsas. Hay muchas falsas creencias. Com todo cuidado e coloque muito amor no que vou dizer. Con mucho cuidado y coloque mucho amor en lo que voy a decir. Nada, Nada, oração, oración, jejuns, ayunos, votos, votos, sacrifícios, sacrificios. nenhuma destas coisas Ninguna de estas cosas tem o poder de aperfeiçoar tiene el poder de perfeccionar aos santos. a los santos. Apenas a obediência. Apenas o únicamente la obediencia. Não estou dizendo que não tenha que se orar. No Amém? estoy diciendo que no tiene que orar. Porque depois Amém? não digam, apóstolo Porque pastor después no Christian diga, veio e disse que no, não el precisa. apóstol, el pastor Cristian dijo que Esse não é o Espírito, amém? ese no es el espíritu. E quando começamos a administrar esse entendimento, Y cuando comenzamos a administrar ese entendimiento, é que começamos a entender mais profundamente. es que comenzamos a entender con más profundidad. Quando Paulo fala em Romanos 8:18, Cuando Pablo habla en Romanos 8:18, porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, lee todo y después leo yo. porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por entender estas coisas, Por entender estas cosas, foi que Paulo pôde também dizer: fue que Pablo también pudo decir, quem nos separará do amor de Deus? ¿quién nos separará del amor de Dios? Amados, não quero me estender mais. Amados, no me quiero extender más, Porque creio que o que o Espírito necessitava dizer, Ele está dizendo e disse. creo que lo que el Espíritu necesitaba decir lo está diciendo y lo dijo. E hoje então somos colocados diante de uma decisão. Y hoy entonces somos colocados delante de una decisión. O que fazer com os próximos anos da nossa vida? ¿Qué vamos a hacer con los años de nuestra vida? Pelo que vamos sofrer nos próximos anos da ¿Por nossa qué vida? realmente vamos a sufrir en los próximos años de nuestra vida? Porque
eu tomei uma decisão. Porque yo tomé una decisión. Eu posso não conseguir evitar alguns sofrimentos, Yo quizás no puedo evitar algunos sufrimientos, algumas lutas, algunas tribulações, luchas, tribulaciones, mas eu quero que quando chegar ao final, pero yo quiero que cuando llegue al final, estas coisas estejam sendo contadas diante estas dele. cosas estén siendo contadas delante de Eu Dios. não quero sofrer pelas coisas incorretas. Yo no quiero sufrir por las cosas incorrectas. Eu não sei quem gosta de sofrer por aquilo que não vale a pena. Yo no sé a quién le gusta sufrir por cosas que no valen la pena. Se eu vou sofrer, Si voy a sufrir, se existe este sofrimento, si existe este sufrimiento, ele necessita valer a pena. necesita valer la pena O sufrirlo. peso de glória El peso de gloria necessita ser acrescentado em nossas necesita vidas. crecer en nuestra vida. Eu entendi algo, Yo entendí algo, que se eu vou sofrer, que si voy a sufrir, este sofrimento, que ese sufrimiento ele precisa produzir em minha precisa vida producir en mi vida maior peso da un glória do mayor Senhor, peso de la gloria del Señor, uma maior manifestação de Cristo na una minha mayor vida. manifestación de Cristo en mi vida. Se necessário for Si fuera necesario passar por estas coisas, pasar por estas cosas, que valha a pena. que valga la pena. Você pode se pôr de pé, por Por favor, gentileza? puede ponerse de pie. Espírito Santo. Espírito Santo. Espíritu Santo, Espírito Santo. Espíritu Santo. Será que você pode orar no lugar onde você está? ¿Será que usted puede orar allí en el lugar donde usted está? E dizer: Senhor, eu cansei de sofrer por causa das minhas tonteiras. Y decirle: Señor, me cansé de sufrir por causa de mi insensatez. Tenho colocado culpa em pessoas. Puse la culpa en personas. Tenho espiritualizado e colocado a culpa no diabo. Puse la culpa en el diablo. Tenho colocado a culpa no Senhor Puse la culpa en el Señor por coisas que o Senhor nunca produziu na minha vida. por cosas que Dios nunca produjo en mi vida. Se vou sofrer, Si voy a sufrir, quero sofrer pelas coisas corretas. quiero sufrir por las cosas correctas. Amados, Amados, como a imaginação cómo la imaginación tem feito mal à igreja do ha Senhor. hecho tan mal a la iglesia. Como tantas pessoas estão sofrendo Cómo tantas personas están sufriendo por causa do que imaginaram, por causa de lo que por imaginaron, aquilo que presumiram. por aquello de lo que presumieron. Presumiram o evangelho, Tuvieron una presunción del evangelio. imaginaram como era Deus, Imaginaron cómo era Dios. imaginaram como era a vontade de Deus, Imaginaron cómo era la voluntad de Dios, quando na verdade cuando en verdad desconhecem a graça do Senhor. desconocen la gracia del Señor. Porque não quero, irmãos, Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este mistério, que ignoréis este misterio, para que não presumais para que no tengan una presunción de vós mesmos. de ustedes mismos. Há imaginações, Las imaginaciones, há imaginações, hay imaginaciones, há imagens hay imágenes que estão em nossas mentes, que están en nuestras que mentes, estão ditando nossas condutas, que están dictando nuestras conductas, nossas crenças, nuestras e creencias, que necessitam ser removidas. y que necesitan ser arrancadas. Eu não quero voltar ao antigo pacto, Yo no quiero volver al antiguo pacto, mas o segundo mandamento, pero el segundo mandamiento, Deus disse: não farás Deus para ti disse- imagens. Dios dice: no harás imágenes. Em outras palavras,
En otras palabras, não trate de imaginar, no trates de imaginar. conheça-me. Conóceme. Deus está derramando a sua graça, Dios está derramando su gracia, seu conhecimento. su conocimiento. Os olhos estão sendo abertos. Nuestros ojos están siendo abiertos. Estamos sendo iluminados Estamos siendo iluminados para o pleno conhecimento para da el sua pleno vontade, conocimiento de su voluntad, para viver exatamente, para vivir exactamente, perfeitamente, perfectamente sua plena su plena vontade sobre a terra. voluntad sobre la tierra. Você pode levantar a sua voz no seu lugar e orar. Usted puede levantar su voz en su lugar y orar. Por Falar, favor. Senhor, tira as imagens incorretas. Señor, arranca las imágenes incorrectas. Quero viver para as coisas corretas. Quiero vivir para las cosas correctas. Pai, Padre, em nome de Cristo en Jesus, el nombre de Cristo Jesús, podemos falar muitas coisas, podemos hablar muchas cosas, mas só o Teu Espírito, pero solo tu espíritu, só a Tua voz solo tu voz pode produzir luz. puede producir luz. Então produza luz, Entonces produce luz, encha de luz, llena de luz, encha da Tua voz, llena de tu voz, que a Tua voz se expanda, que tu voz se expanda, que a Tua luz penetre que tu luz penetre e remove y que quite todo nível de ignorância, todo nivel de ignorancia, seja ela voluntária ou não. sea voluntario o involuntario. Senhor, Señor, renunciamos. renunciamos. E isso não é uma palavra mágica, Y esto no es una palabra mágica, mas renunciamos pero renunciamos a vivermos ignorantes a seguir viviendo ignorantemente da sua vontade. de la voluntad de Dios. Pai, Padre, que o Teu Espírito por tu espíritu siga nos iluminando sigue e iluminándonos nos revelando y e nos revelándonos fortalecendo y fortaleciéndonos e nos dando y entendimento, dándonos entendimiento, a capacidade la capacidad de administrar de administrar o que entendo, lo que entiendo, o que penso, lo que pienso, para que somente o Senhor para que solamente el Señor permaneça. permanezca. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. E amém. Aleluya. Jesús. Creo que como casa tenemos mucho para trabajar. Amén. Son palabras que vienen al Espíritu para edificar, para llevarnos a ser mucho más exactos. Y por supuesto que es una palabra que tenemos que volver a leer, volver a escuchar si es necesario, una y otra vez, hermanos, porque todo se trata de exactitud. Creo que la mayoría de los hijos de Dios tenemos o tienen una gran ignorancia al respecto de muchas cosas, ¿no? Y cuando Cristian estaba ministrando y también la apóstol Sandra, venía a mí un pensamiento acerca de que estos días nosotros hicimos una declaración junto con el apóstol y el equipo de ancianos de UNGE acerca de que nuestros gustos sean absorbidos por los gustos de Él. Y usted llévese esto para meditarlo en su casa. ¿Cuántos gustos personales tenemos que tienen una gran distancia con los gustos de Cristo? Y algo que también nosotros tenemos que aprender, nos identificamos mucho con la resurrección del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Nada resucita si antes no hay una muerte. Y a veces son mensajes que no nos gusta escuchar. Como decía Cristian, como dijo el apóstol, preferimos vivir en la ignorancia o nos hacemos los ignorantes, ¿no? En muchos casos. Pero la verdad es que
No hay resurrección sin muerte. Y hay cosas, hermanos, que los gustos, la imaginación, los deseos, tan bien representado, tan gráficamente quedó lo del alma. No permitas que el alma le dé la espalda, no permitamos que el alma le dé la espalda a nuestro espíritu, sino que el alma pueda succionar como hemos recibido del espíritu. Pero hermanos, aprender a morir. Usted se va a sorprender en estos días de cuántos gustos personales tenemos que la verdad no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y estamos en esta tierra, como bien lo decían nuestros amados hermanos, para manifestar madurez, para darle la gloria a Él en medio de todas las circunstancias de la vida. Esto es aquellos padecimientos que son conforme a su voluntad, no cosas que nos metimos nosotros. Así que creo que todos nos llevamos una profunda enseñanza, ¿no? Y que no es algo para dejarlo así nomás. Decirle al que tenés al lado, no lo dejes así nomás. Porque si hay una particularidad que tiene el Espíritu, es que Él sigue trabajando y trabajando, nos va a despertar en la noche, nos va a hacer recordar la palabra. Amén. Así que bueno, dale un abrazote grande al que tenés al lado.